Nós vamos falar nessa noite sobre a providência de Deus. E o texto que nós vamos usar nessa noite é o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Bem conhecido de nós todos. Eu acho que não tem crente que em algum momento da vida não tenha ouvido falar do texto do azeite da viúva, né? Alguém aqui não conhecia esse texto? Todo mundo conhece, é um texto conhecido, um texto que é muito falado em nossas igrejas, e nós vamos utilizá-lo hoje para falar sobre a providência de Deus. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7, que é o texto que está focado nessa personagem. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, peça muitas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ela: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Conta-se que um mosteiro teve o seu mestre, seu guardião, morreu em determinado momento, e era necessário encontrar um substituto. Convocou-se então uma reunião, e todos os discípulos estavam presentes. E dentre aqueles discípulos deveria sair o novo mestre, aquele que seria o novo sentinela, o guardião. A pessoa responsável, o mestre ali presente, que dirigia aquela reunião, com muita tranquilidade falou o seguinte: olha, assumirá o posto de guardião aquele que primeiro conseguir resolver o problema que eu vou lhes apresentar. Eu vou apresentar um problema para vocês, e aquele que primeiro resolver esse problema será então o guardião. Então ele pegou um vaso muito bonito que ele tinha e colocou aquele vaso numa mesinha, na sala, na presença de todos aqueles homens. E ele disse para eles o seguinte: aí está o problema. Todos ficaram olhando o belo vaso, e era um vaso fino, um vaso de grande valor, e eles estavam tentando adivinhar qual seria o problema com aquele vaso, com aquela mesa, com aquela situação toda. Todos ficaram olhando, até que em um determinado instante,
Um dos discípulos levantou, pegou um porrete e quebrou o vaso, quebrou a mesa, quebrou tudo, e todos os outros ficaram espantados com a postura daquele discípulo. E ele, depois de ter feito isso, voltou para o seu lugar. E quando ele voltou para o seu lugar, o mestre disse: senhores, já temos um novo guardião, um novo mestre para conduzi-los nesse lugar. E aí perguntaram: por que ele foi escolhido, mestre? Não estamos entendendo. E o mestre olhou para ele e falou assim: porque ele eliminou o problema. E foi exatamente o que ele fez. Não importa o quão caro, o quão bonito, o quão inocente aparente ser, se é um problema, precisa ser eliminado. Deu para entender? Simples assim. E nessa noite nós vamos falar, já lembrando inclusive desta ilustração, que é o preâmbulo da nossa fala, sobre a providência de Deus diante dos nossos problemas. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque a gente precisa entender que Deus, ele sempre está falando conosco, o tempo todo. E às vezes nós, por motivos meramente religiosos, ouvimos a mensagem como se fosse apenas uma mensagem de um culto, uma parte do culto. Não é. Essa hora é a hora que Deus fala conosco especificamente. Ele fala em outros momentos. Ele fala no louvor. Às vezes você está sentado e Deus usa uma criança para falar com você. Ele fala em determinados momentos, não só aqui dentro no culto como lá fora, mas a partir de uma reflexão bíblica, é o momento que Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração. Então, mais uma vez, como líder desta igreja, como ministro desta igreja, eu quero sugerir a você que abra o seu coração, receba essa palavra e aplique tudo aquilo que precisa ser aplicado na sua vida. Quero utilizar como base da nossa preleção esse personagem formidável que é essa viúva. A história acontece quase no final do Reino do Norte, logo depois da morte do rei Acabe. A tradição judaica dá algumas informações que a tradição cristã não dá. Por exemplo, ela diz que essa viúva era a esposa de Obadias, a tradição judaica. O mesmo que em 1 Reis 18:13, alimentou 100 profetas que fugiam de Jezabel com pão e água. Ainda segundo essa tradição, a dívida que esse homem deixou foi justamente proveniente deste evento. É claro que isso não é um fato bíblico, nós não estamos considerando isso como um evento bíblico, como um fato bíblico, mas é interessante nós pensarmos e vermos como é que os nossos companheiros judeus enxergam, né, um texto como esse. Eu nunca havia imaginado que o marido da viúva se chamasse Obadias, né, e o mesmo que já aparece num texto bíblico. Pode ser que não seja, mas de qualquer forma é interessante. Eu gosto da tradição que às vezes ela dá nome, né? Por exemplo, Dimas. Quem sabe quem é Dimas? Dimas é o nome que a tradição católica dá ao bandido que foi salvo na cruz. Então, quando a gente tem esses nomes, mesmo que não sejam os nomes bíblicos, mas nos faz enxergar com mais clareza o personagem, né? E eu gosto muito disso. O certo é que esse homem, quando morreu, ele devia muito dinheiro, e esse dinheiro devia ser pago. E essa mulher não tinha dinheiro.
Ela não tinha dinheiro porque simplesmente o marido não deixou herança nenhuma. O que ela deveria fazer diante de uma situação como essa? E é sobre isso que nós vamos refletir. Mas vamos refletir com uma visão mais ampliada, para nós vermos alguns detalhes que às vezes quando nós lemos o texto, e quando nós lemos o texto, nós lemos as linhas, nós não conseguimos enxergar nas entrelinhas. Então é isso que nós vamos fazer e aprender 6 lições com esse texto. Primeira lição. Primeira coisa que eu quero considerar a partir desse texto como lição é que problemas acontecem. Presta atenção nisso. Problemas acontecem. Aquela mulher chegou diante de Eliseu e clamou dizendo: Eliseu, tu sabes que meu marido era temente a Deus. Agora, pois, ele morreu e está vindo aí o credor querendo levar os meus 2 filhos para serem escravos. Que problemaço! Que dificuldade que aquela mulher estava vivendo. Naquele tempo, quando o marido morria, a mulher viúva não tinha direito à herança e nem a sustento. Não tinha um plano de previdência social que desse a ela algum tipo de sustento, nem provisório e nem definitivo. E mesmo que ela tivesse esse direito, nós estamos lembrando aqui que o defunto não deixou nada, só dívida. Ele só deixou dívida. As viúvas naquele tempo, elas viviam sem muita dignidade. Só tinham 2 situações em que a viúva podia amenizar a sua dor. A primeira era quando aparecia um parente resgatador. Então, morria o marido, ela podia casar com um parente do marido que se propunha a ser o resgatador. Então ele assumia o papel do falecido. E a outra eram os filhos, quando já homens, que podiam trabalhar e sustentar a sua mãe. Só que no caso dessa mulher, nem uma coisa, nem outra. Os filhos da viúva ainda eram muito jovens e ela não conseguia pagar a dívida que havia ficado do marido. O único jeito dentro da lei, no local, seria entregar os seus 2 filhos como paga. Que situação difícil. Como aquela viúva, muitos de nós podemos de um dia para o outro entrar numa situação complexa. Nós não estamos isentos de problemas, queridos, pelo fato de sermos crentes. Tem gente que prega um evangelho de mentira, mentiroso, dizendo isso. E no caso dela, a gente viu ali que o seu marido era um filho dos profetas. Era um homem temente a Deus, era um homem crente. Até o seu marido morrer, ela tinha uma família que seguia os preceitos de Deus e que tinha um certo equilíbrio. Eu acredito que a família tinha um equilíbrio e vivia bem. Mas com essa mulher e com essa história, uma coisa que nós vamos aprender, é a primeira lição, é aquela visão de que, por sermos crentes, nós não estamos isentos de problemas, de jeito nenhum. Essa palavra não é verdadeira. A Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem dificuldade. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia não nos promete isso. O que ela nos promete é o cuidado de Deus no meio de qualquer provação. Glória a Deus. Isso ela nos promete. Mesmo que tentemos fugir, todos nós podemos ter de enfrentar em algum momento da nossa vida algum tipo de luta, algum tipo de provação. Problemas fazem parte da vida do ser humano. Eu não conheci nenhum, talvez você conheça, ser humano que nunca tenha enfrentado problema.
a começar pelos mais famosos e mais ricos do mundo, acabando nos mais simples e mais humildes. Todos vivem problema, isso faz parte da vida do ser humano. E a nossa fé, ela não nos torna pessoas isentas de lutas e tribulações. O que a nossa fé faz é nos fortalecer no meio delas, mesmo que essas lutas durem muitos anos. Seremos sempre fortalecidos. Olha a história dessa mulher. Olha para a história dessa mulher. Mulher de um profeta, mulher de Deus, com uma família constituída, mulher e filhos crentes, tudo ia bem, até que aconteceu o imprevisível. E aí a gente pergunta, mas por que isso aconteceu? Por que acontecem essas dificuldades na nossa vida? A Bíblia nos diz que Deus, em alguns momentos da nossa vida, Ele vai permitir que nós passemos por lutas, a fim de que possamos crescer na sua graça, no seu conhecimento, na sua misericórdia. Lembra da história de Jó? Tão conhecida de todos nós, que passou tantas lutas. Assim, ao passarmos por alguma provação, quando somos aprovados como Jó, nós somos aperfeiçoados espiritualmente e podemos depois ajudar outras pessoas que porventura vão passar pelo mesmo tipo de problema. É o que acontece comigo hoje com relação a pessoas que vivem em situações dramáticas de vida. O meu testemunho, muitas vezes, daquilo que Deus fez, e foi no meio das lutas, dia 21 agora, eu fiz 34 anos de decisão, dentro de uma penitenciária. Muito sofrimento, antes e depois da minha conversão. E hoje eu digo que Deus é fiel. E muitas pessoas são alcançadas por conta deste testemunho. Nós vamos ver no transcorrer dessa mensagem de hoje, que aquela mulher cresceu muito com toda aquela luta, com toda a tribulação que ela viveu. Até parece que ela conhecia o texto de Paulo, 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em João 16:33 é o próprio Jesus quem diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho engraçado que, fazendo uma reflexão hoje, quando eu preparava essa mensagem, quando eu fechava essa mensagem, eu lembrei que nos últimos tempos eu usei muito esse versículo. Eu não sei se você percebeu. Eu usei muitas vezes esse versículo. É como se Deus quisesse tratar com alguém no meio de nós. Como se Deus quisesse tratar com algum de nós, com relação a essa questão da aflição e desse ânimo que Ele nos dá. Nós precisamos ter paciência, ânimo, e nunca, em momento nenhum, perdermos a esperança, porque Deus é conosco. E se Deus é por nós, como disse o salmista, e nós lemos no início desse nosso culto, espere com paciência no Senhor, que Ele se inclinará para você e ouvirá o seu clamor. Muito simples. Desse jeito, você que está em casa também, de repente você não veio ao culto, de repente você assiste este culto de outro lugar, Deus está falando com você. Porque Deus muitas vezes permite que nós passemos por situações adversas para que a nossa fé, para que a nossa confiança nele sejam provadas e cheguemos ao final de nossas lutas vitoriosos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso precisamos ser humildes, precisamos recorrer a Deus e também nos dispor a ajudar os outros.
ter paciência e esperança de que o Senhor nos ajudará. Deus nos ajudará a superar todos os obstáculos em cada etapa que ultrapassarmos na nossa vida até o dia da vitória final. É isso. Quando passamos por tribulação, nós não devemos nunca nos desesperar. Podemos até nos entristecer, isso é natural, ser humano, né? Às vezes a gente chora, não é só você que chora não, viu, Elô? Todo mundo chora. Às vezes a gente sofre, às vezes dói, às vezes temos medo, mas nós precisamos ficar firmes e não nos desesperar. Perceba que o próprio Cristo nos garantiu que nós venceríamos todas essas tribulações. Não desanime. O Senhor está do nosso lado nessa luta. Presta atenção aqui, ó. Deus está contigo na sua luta. Em todos os momentos, Deus está contigo na sua luta. Somente Deus tem o conhecimento sobre o que passa na sua vida. Tenha certeza disso, querido irmão. Deus sabe, e Ele é quem cuida de nós. Creia que o socorro chegará no tempo de Deus, no tempo certo. O tempo da vitória daquela mulher foi o tempo de Deus. Ela se afligiu, ela teve dificuldade, ela se assustou, mas no tempo de Deus, ela foi abençoada. Eu digo para você, no tempo de Deus, a vitória de Deus repousará sobre a vida de cada um de nós. Creia que o socorro chegará sempre no momento exato. Não pense e não deixe que o diabo te engane, dizendo que as lutas te impedirão de seguir na sua caminhada com Deus, ou que as lutas impedirão o Criador de atingir todos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Deus tem propósitos para a nossa vida. Então aí a gente pensa, afinal, para que as lutas, né? Só posso responder, até porque eu sou limitado também, eu não sou o dono da verdade, eu sou um porta-voz. Mas eu posso te responder com segurança, que as lutas sempre servirão para nos aperfeiçoar. De cada luta eu vou sair melhor, eu vou sair mais forte, pronto para encarar uma luta maior. Em cada uma delas, guarde as palavras de Paulo, que estão escritas em Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Essa luta é fichinha diante da vitória que teremos. Então, além de produzir a paciência, além de produzir experiência e esperança em nossas vidas, além da consolação e a bênção para outras pessoas, a tribulação também produzirá glória em nossas vidas. E isso nos remete, quando pensamos nisso, à vida eterna, quando seremos completamente transformados pelo Senhor, à imagem incorruptível de Cristo. Sendo assim, vivamos o presente, aprendamos com o passado, mas a vida precisa estar voltada sempre para o futuro, para a eternidade. A nossa esperança, ela precisa estar além da nossa vida aqui na Terra. Não quer dizer que nós vamos viver como alienígenas, não. Tem crente por aí que diz assim, Senhor, cuida do meu espírito porque a carne já foi. Não é assim. A nossa vida está nas mãos de Deus desde agora e para sempre, é o que diz a Bíblia. Então nós temos que viver, mas não podemos nos esquecer que a nossa maior esperança não é a esperança terrena, é celestial.
Tem um grupo religioso aí que diz que vai viver para sempre na terra. Deus me livre. Eu vou viver nos céus. Quem vai viver nos céus aqui, diga amém. Ao lado do nosso Senhor. Muitas vezes vamos passar por provas e por lutas para que a nossa fé seja acrescentada, para que haja mais esperança no nosso coração. Será que você já passou por alguma luta difícil na sua vida? Pensa naquela mulher, estava tudo bem até o ano que vem. De repente o marido morre, a vida vira de ponta cabeça. Que coisa triste. Isso pode acontecer, mas precisamos acreditar. Preste atenção, meu irmão. Nunca perca essa esperança. Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é Ele quem cuida de nós. Diga assim, Deus é quem cuida de mim. Você em casa também, diga assim, olha, Deus é quem cuida de mim. Deus está cuidando de nós. Segunda lição. Em segundo lugar, além de aprendermos que todos nós podemos passar por isso, com a história dessa viúva, nós vamos aprender uma outra lição valiosa. Quando precisarmos, temos que ter coragem e humildade para pedir socorro. Isso é importante. É importante recordar o texto, nesse momento, de Romanos 12, versículo 13, na parte A, que diz assim, comunicai com os santos as vossas necessidades. Aquela mulher não tinha muito o que fazer. Viúva, sem dinheiro, endividada, na iminência de perder os seus filhos, o que ela podia fazer? Qual seria a saída? Será que você já viveu um momento assim? Olhar para a sua vida e ver tudo de ponta cabeça, sem saber exatamente o que vai fazer? Tudo complicado, sem ver uma saída, sem saber o que fazer? Presta atenção em mim agora no que eu vou te falar, isso é muito importante. Tem horas que nós precisamos ter coragem de admitir a nossa fragilidade e pedir socorro. Isso parece óbvio, né? Mas tem gente que não faz isso, não. Tem gente que não faz isso. Aquela mulher não tinha muito mais o que fazer. O que mais ela poderia fazer? Se não pedir socorro ao homem de Deus, pedir socorro a Deus, através do homem de Deus. Aí então ela se submeteu. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Essa segunda lição ela é muito preciosa. Muitos não têm coragem de admitir aquilo que chamam de fraqueza. Eles não querem se mostrar fracos diante de outras pessoas. Não querem expor fragilidades diante de outras pessoas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A vida é feita de relacionamentos. É aquilo que nós chamamos biblicamente de mutualidade. Já ouviu falar nessa palavra, né? Na Bíblia nós vamos identificar centenas de vezes, no Novo Testamento, a expressão uns aos outros. É isso, é relacionamento. Hoje eu preciso. Amanhã eu posso ajudar. A igreja é uma família, queridos. Pelo menos deveria ser, né? E eu gosto muito, é outra coisa que eu sempre falo, porque as pessoas têm suas predileções, eu tenho algumas também. A figura do corpo humano para poder identificar a igreja. E ali a gente vê, no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, até o versículo 27, do 12 ao 27, essa situação. São muitos membros num só corpo, cada membro cumpre um papel e cada membro é importante para o outro membro. Você consegue imaginar uma mão? Talvez alguns vão dizer que a mão é
é o membro mais importante que nós temos, pelo menos externamente, né? Mas dá para imaginar uma mão funcionando sem um antebraço? Dá para imaginar um pé funcionando sem perna? Uma perna funcionando sem joelho? Um precisa do outro. Essa figura do corpo é tremenda, porque vai nos ensinar, diante de tantas outras lições, que nós precisamos uns dos outros. Igreja, irmão, são muitas famílias. Aqui nós conseguimos identificar no nosso encontro de casais, pelo menos 50 famílias nessa igreja. Pelo menos 50. Então, igreja são muitas famílias que formam uma grande família que somos nós. E família é família. Família compartilha. É aqui que eu vou me relacionar com os meus irmãos. É a eles que eu preciso comunicar as minhas necessidades. E o pior é que tem gente que não comunica a necessidade e depois fica reclamando que a igreja não fez nada por ele. Esse é o pior de todos. Não é que é pior porque é ruim. É porque, com todo respeito, pensa pouco. Como é que eu vou reclamar de que ninguém fez nada por mim, se eu não disse para ninguém do que eu estou precisando? Aquela mulher teve que ir até o homem de Deus e dizer, abrir o coração, falou, olha, está brabo. O marido morreu, deixou dívida, não tem dinheiro, e ainda o cara está querendo levar meus filhos embora. Eu vou fazer o quê? Me ajuda. É aqui que eu preciso me relacionar com os meus irmãos. É aqui que eu preciso comunicar as minhas necessidades. É aqui que eu também vou abençoar aqueles que necessitam. A igreja é isso, é uma via de mão dupla. Eu ajudo e sou ajudado. Ninguém aqui tem tanto que não precise de ajuda e nem tão pouco que não possa ajudar. Amém, irmãos? Todos nós. Hoje eu estava conversando com o Ítalo e ele estava me contando de uma irmãzinha bem simplesinha, bem humildezinha da igreja. Pegou 20 reais, deu para ele e falou, Ítalo, abençoa alguma criança que você vê por aí onde você está. Que coisa linda, irmãos. Minha irmã humildezinha, né? Bem humildezinha, né? Que coisa linda. Ninguém é pobre ao ponto de não poder ajudar e nem rico ao ponto de não precisar de ajuda. Mas nós precisamos comunicar. Era assim que a igreja primitiva vivia. Se você olhar lá em Atos 2, se você olhar em Atos 4, e em toda a história da vida, da Bíblia, da igreja na Bíblia, você vai ver esse movimento de mutualidade, uns aos outros. E nós precisamos resgatar isso na nossa igreja, uns aos outros. Porque quando você pede, você é abençoado. Mesmo que você não consiga naquele momento que você pediu, mas você já colocou a sua necessidade. E em algum momento alguém vai lembrar, olha, o irmão fulano está precisando disso e eu tenho disponível. Você já pensou que bacana? Em todo o tempo, nós vemos na Bíblia homens e mulheres que se relacionavam em amor. Pelo menos esse é o propósito de Deus para nós também. Não tenha medo, irmão, em nome de Jesus Cristo, de pedir socorro. Não se preocupe em expor as suas fragilidades, porque todos nós somos frágeis. Eu sou frágil também. Eu também tenho os meus limites. Diz a palavra de Deus. Um ao outro ajudou. Essa é a vontade de Deus para nós. Tudo bem até aqui? Terceira lição. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender que muitas vezes nós já temos o que precisamos e não sabemos. Uai, pastor, como assim? Eliseu, quando a mulher chegou e falou com ele a sua situação, qual foi a primeira pergunta que Eliseu fez para ela? O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa?
Ela respondeu: só tenho uma vasilhinha de azeite, é tudo que eu tenho. Uma vasilhinha de azeite. Pode parecer muito pouco diante do tamanho da necessidade dela. Mas diz o adágio popular, e a gente já ouviu tantas vezes, né? O pouco com Deus, todo mundo afinadinho, né? O pouco com Deus é muito, e eu vou dizer, eu creio nisso. Nós cremos nisso. Com Deus tudo é possível. Sem que aquela mulher soubesse, ela não sabia, não fazia ideia. Ela já tinha em casa tudo o que precisava para encarar a sua crise. Ela não sabia, mas estava lá. Estava ou não estava? Sim ou não? Ela não sabia, mas estava lá. O que ela precisava então era, ouvindo a palavra de Deus, tomar posse daquela palavra e utilizar as ferramentas disponíveis do modo apropriado. Assim acontece com a gente também, irmãos. Às vezes, nós temos tudo o que precisamos para lidar com as nossas dificuldades e não sabemos. Às vezes até sabemos, mas não utilizamos. Quer ver um exemplo? Uma Bíblia. Quem tem uma Bíblia aí? Levante sua Bíblia. Pode levantar o smartphone, que eu sei que alguns têm a Bíblia no smartphone. Todo mundo tem Bíblia, né? Pelo menos na minha época, todo crente tinha. Hoje em dia, alguns talvez nem comprem, né? Porque já está embutido lá no aplicativo. É uma Bíblia, esse é um bom exemplo. Você sabe qual é a importância deste livro que todos nós temos em casa? Todo mundo sabe, né? Quem sabe, diga amém. Amém. Aqui está a ferramenta mais importante que nós podemos utilizar para lidar com todas as questões da nossa vida. Você concorda comigo? Mas você sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a pessoa tem até algumas traduções de Bíblia. Bíblia de estudo, tem Bíblia comentada, tem todo tipo de Bíblia. Tem gente que só ouviu falar no lançamento de uma Bíblia diferente e já quer comprar. A Bíblia do pastor fulano de tal, a Bíblia das crianças comportadas, a Bíblia dos homens bigodudos, a Bíblia das mulheres independentes e por aí vai. Ouviu falar que lançou uma Bíblia nova, vai lá para comprar, porque quer ter ela em casa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Não adianta ter esse livro, se você não viver ele. Isso aqui não é amuleto, não. Deu para entender? Tem muita gente que usa como amuleto. Aí você chega na casa dele e está assim, ó. Uma vela aqui, um copo d'água aqui, né? Uma foto aqui, um pedaço de cabelo aqui, uma cueca de um aqui, aquele monte de coisa, e você olha assim, Salmo 23 ou Salmo 91, e quando você faz assim, ó, você percebe que aquela página está amarela. Sabe por quê? Porque não sai daquilo. Não adianta ter Bíblia como amuleto. A Bíblia é a ferramenta mais importante que nós temos para lidar com os problemas da nossa vida. Quem concorda comigo, diga amém. Muito bem. Quarta lição. É uma lição muito preciosa. Tenha fé. Tenha fé. Depois de tudo aquilo, o profeta perguntou o que ela tinha em casa, e aí o profeta vira para ela e diz assim: agora você vai para casa, pede emprestado para os seus vizinhos um monte de vasilha, mas não é pouca vasilha não, ele ainda diz isso, é muita vasilha. Vai lá e sai pedindo vasilha. Depois entra na sua casa,
pega o vasinho que você tem lá de azeite, pega as vasilhas e começa a derramar dentro de cada vasilha daquela. Nesse ponto, é bom destacar uma coisa que eu acho interessantíssima. Quando aquela mulher foi até o profeta, ela não foi com alguma petição específica. Ela não foi já dizendo para o profeta o que ela queria. Ela apenas expôs a sua situação ao profeta e aguardou uma direção de Deus que certamente viria através daquele profeta. E isso é diferente de muita gente que pede ajuda, mas já sabe o que quer, tem que ser do meu jeito. Eu quero ajuda, mas é isso que eu quero. É desse jeito que eu quero. E as coisas com Deus não funcionam assim. Se for numa loja, pode ser desse jeito. Você vai lá e você olha a camisa e fala, eu quero essa camisa. Eu quero aquele sapato. Eu quero esse guarda-roupa, mas com Deus não é assim não. Senhor, está diante de ti. Faça segundo a sua vontade. Glória a Deus. Foi o que a mulher fez. Eliseu, então, direcionado por Deus, já sabia o que ia fazer. E ela, por sua vez, precisava ter fé para seguir os conselhos daquele homem de Deus. Vá, sai de porta em porta na sua vizinhança. Pede um monte de vasilha, entra com seu filho e tranca a porta. E começa a derramar azeite. Ouvindo assim é fácil, né? Quando a gente lê aqui é simples, você está lendo, aí já vem o versículo seguinte, você já vê a resposta, assim é fácil. Mas eu queria que você se colocasse no lugar dela agora. Se coloca no lugar dela. Diante dos seus vizinhos, diante dos seus filhos. Aliás, aqui vale agora destacar a fé que os filhos tinham também, né? Aqueles filhos também tinham fé. O poder da fé é tremendo. Aquela mulher creu. Ela creu naquilo que ela não podia enxergar. Se eu disser para você que eu vou pegar esse copo com água e vou encher um monte de balde de água com ele, loucura, 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 como diz o outro lá na televisão. Não dá certo, não. A não ser que haja fé. Aquela mulher creu no que não podia ver. Uma garrafinha de azeite? Como assim várias vasilhas? Para quê? Não, queridos, ela não fez esses questionamentos. Pelo contrário, ela usou a sua fé e seguiu em frente, cegamente. Literalmente, seguiu as orientações que foram dadas pelo profeta. Parece até que ela conhecia as palavras de Paulo, ali de 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Até parece que ela tinha lido isso na Bíblia, uai. Mas não leu, não. Talvez ela nem soubesse que era justamente a sua fé que iria ajudá-la a vencer aquela luta. Imagine o que aconteceria se a viúva tivesse pensado assim, vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma vasilha só para testar, para ver se esse negócio vai dar certo. Aí ela vai lá e pega uma vasilha só, para testar. Aí ela pega, deu certo, encheu a vasilha, só que teve um problema. Quando encheu a vasilha, aconteceu o quê? O azeite parou. Imagina se ela não tivesse tido fé, com vergonha dos seus vizinhos, talvez, que já conheciam a sua situação. Se ela fizesse isso, provavelmente acabaria ganhando apenas uma vasilhinha de azeite e não ia dar para pagar nada da sua dívida. A nossa fé, querido, olha aqui para mim, ó. Nossa fé precisa ser grande. Tem que pensar grande, genuína, quando estamos pedindo alguma coisa para Deus. Olha o que Jesus fala em Mateus 17:20. Sou eu que estou dizendo, não, é Jesus, viu? Você que está em casa aí, ouça o que ele diz. Porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Glória a Deus. É Jesus quem fala, não sou eu. Ela foi. Bateu de porta em porta. Pediu vasilhas. E a pessoa trazia uma vasilhinha, duas, ela falava, você não tem mais? Não, eu preciso de muita. A pessoa acho que olhava para a cara dela, meio cética assim, e falava, essa mulher chapou, ficou chapada, depois perdeu o marido. Não, pode levar emprestada mesmo, me devolve, porque é tapaué, viu? Isso aí não é qualquer coisa, não. Foi levando. Ela conseguiu recolher muitas vasilhas. Encheu todas elas, todas as vasilhas, com o pouquinho de azeite que ela tinha numa garrafa. Todas foram cheias. Deus ali multiplicou o seu azeite. Posso ouvir um glória a Deus? Nós precisamos seguir esse exemplo. Esse exemplo que é bíblico, que é verdadeiro, e você precisa acreditar na Bíblia, acreditar naquilo que ela diz. Parece mito, isso parece uma loucura, isso é loucura. Uma pessoa que é inimiga da palavra de Deus vai olhar para o negócio dele e vai falar, você está maluco, isso é mito. Isso não é mito não, irmãos. Às vezes a Bíblia nos fala de questões difíceis, de serem entendidas pela razão humana, e essa é uma delas. Como é que uma pessoa com uma vasilhinha de azeite vai encher um bocado? Fazer fluir azeite suficiente para encher todas as que estavam disponíveis, até a última, não ficou nenhuma vazia, todas elas foram cheias. Você crê nisso, irmãos? Uma vez me perguntaram, eu já falei isso aqui, pastor, você até parece um cara inteligente e tal, mas você crê nessa história de que a baleia engoliu Jonas? Eu olhei para ele assim e disse assim, olha meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Se a Bíblia me dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu acreditaria. Porque tem coisa que não dá para explicar. Olha o que Tiago diz a respeito, em Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E aí tem mais um monte de versículos sobre a fé. Você pesquisa em casa que você vai ver textos, como por exemplo de Tiago 1,3, que diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O texto de 1 Pedro 5,9 que diz, resistam permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui está dizendo de perseguição religiosa, e se prepare, que ela não está longe de chegar em nós não, viu? Quinta lição, essa é importante, faça sua parte. Essa é a quinta lição. Ela entrou em provação, ela procurou o homem de Deus, ela tinha a ferramenta que precisava em casa, ela teve fé, mas ainda faltava algo. O que é que faltava? Ela precisava agir. Tinha que agir. Esse fato me faz lembrar várias passagens da Bíblia. Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra de muitas passagens da Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, que teve que sair se espremendo para poder tocar em Jesus. O paralítico de Cafarnaum e seus amigos, que tiveram que descê-lo, né? Fazer um esforço, destelhando ali o espaço para poder descê-lo. Zaqueu, que teve que se esforçar para subir na árvore. Nicodemos, que teve que deixar tudo e seguir a Jesus Cristo, e por aí vai.
várias situações em que as pessoas precisam fazer a sua parte para alcançar a bênção de Deus. Eu sempre digo e vou repetir, Deus não é o gênio da lâmpada. Ele faz na nossa vida aquilo que nós não podemos fazer. O milagre é com Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Você também precisa fazer a sua parte. É por isso que Deus te deu as ferramentas. Ele age aonde nós não podemos agir. A mulher do fluxo de sangue, ela fez tudo o que podia, durante 12 anos, mas alcançou a bênção. O paralítico de Cafarnaum não conseguiria sozinho, mas os seus amigos se esforçaram. E a última lição, a sexta lição, viva da fé. A mulher foi, fez, voltou ao homem de Deus, feliz da vida, e falou: olha aí, eu fiz o que o Senhor mandou, e aconteceu isso, e isso, e isso. O homem de Deus olhou para ela, já sabia o que ia acontecer, olhou para ela e falou: então agora você pega, vai, paga a sua dívida e viva do resto. Viva da sua fé. É importante destacar que todas as vasilhas que a mulher trouxe, todas, foram preenchidas. É possível até que se ela tivesse conseguido mais vasilhas, também teriam sido preenchidas. Porque o compartilhamento daquele azeite na vida da viúva estava condicionado à fé que ela teve em ir buscar as vasilhas e fazer exatamente o que o homem de Deus mandou. E a pergunta que fica, encerrando o nosso culto agora: o que você tem em casa? Qual é a sua luta? A necessidade daquela viúva foi suprida a partir daquilo que ela mesma tinha. A fé que aquela mulher teve fez com que ela acreditasse no poder de Deus. Se fosse você, olha aqui para mim, se fosse você levaria quantas vasilhas? Teria batido na porta dos vizinhos? Ou teria ficado envergonhado, sem ter coragem de compartilhar a sua necessidade? Eu quero encerrar essa minha fala dizendo para você que Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida. E tem feito na minha, tem muita coisa ainda, em nome de Jesus, muita coisa ainda que Ele vai fazer. Ele tem feito na minha, tem feito na sua, mas tem muito mais coisas que Ele quer fazer. Aprenda com essa mulher e coloque isso em prática na sua vida. E Deus vai mudar a sua história. Por mais difícil que seja o momento que você possa estar vivendo, Deus vai mudar a sua história. Você crê? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.